o que acontece no momento da desencarnação, né? Vamos, antes, como sempre, recapitular o que somos aqui, para que estamos aqui e qual a necessidade de estarmos vivendo aqui. Quando estávamos na espiritualidade, buscávamos a vida material, a vida como encarnados, para lapidar, para construir, para avançar nos nossos processos morais, na nossa educação como espírito. Se você estudou um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de espiritualidade, enfim, espiritualista, você compreende bem esse processo que nós estamos aqui buscando, esse avanço, essa melhora, esse crescimento em razão aí das circunstâncias que regem os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas, como todos sabemos, há um dia para você chegar e há certamente um dia para deixarmos a vida material. E aí, quando esse momento chegar, nessa hora do desencarne, o que acontece de fato com a gente, né? Sentimos dor durante esse processo. O que nos chega de conhecimento da espiritualidade é que o espírito não sente absolutamente nada daquilo que está acontecendo com o corpo, o que acometeu ali a desencarnação, né? Tudo que pertence ao físico, não somente as coisas materiais, mas as sensações do corpo físico, permanecem com ele, né? Aqui quando desencarnamos, né? O Livro dos Espíritos, o Kardec deixa isso muito claro, qual é a sensação que nós temos, né, ao deixar o corpo físico, né? A sensação é de liberdade, de sair de uma prisão. O corpo de carne, né, ele representa isso para o espírito. Então, a dor que nós sentíamos vamos colocar que a gente teve uma doença qualquer e desencarnamos vitimados por essa doença, a dor que consumia a gente ali não existirá mais no espírito, tá? E se durante a minha vida, minha existência material, eu fui fazendo ali um trabalho ao longo da vida de autoconhecimento, de educação espiritual, de conhecimento, de crescimento das minhas capacidades morais, certamente todo esse conhecimento que eu levei comigo, né, que está comigo, estará presente na espiritualidade junto a mim. A única coisa que levamos daqui para o mundo espiritual são esses conhecimentos, nada mais do que isso. Nada além disso acompanhará a mim e a você para a vida espiritual, né? Então, eu tenho que pensar que durante dessa vida, o máximo que eu conseguir fazer a termos de conhecimento é o que eu vou levar para a espiritualidade. Então, vamos supor aqui, vou citar alguns modelos possíveis de vida. Vamos imaginar aqui que desde muito cedo você começa ali o estudo, né, da espiritualidade, se educa nesse sentido espiritual, pratica a espiritualidade em alguma casa, né, se une ali a grupos, estuda muito por sua conta própria, estuda outras vertentes, faz trabalhos de caridade, faz trabalhos de doação, participa de trabalhos espirituais de auxílio ao próximo, enfim. Você fez toda aí a rotina de trabalho espiritual e, ao mesmo tempo, de um autoconhecimento. Ou seja, você foi muito bem aqui na vida material. Controlou a si mesmo, observou a si mesmo, leu bastante, colocou aquela leitura, aquele conhecimento em prática na sua vida. Ou seja, você construiu um caminho muito positivo a você. Por ter estudado tudo isso, feito tudo isso que eu acabei de mencionar, você, quando desencarna, terá uma certa lucidez sobre o que está acontecendo ali naquele momento. Você entenderá de uma forma mais favorável a você mesmo o que aconteceu com você naquele momento e aonde você está agora. E por essa energia que você construiu ao longo da vida, que você a levou para o outro lado, os irmãos espirituais poderão facilmente se aproximar de você e poderão ali dar orientações a você, oferecer ali situações a você para continuar o seu progresso individual, tá? Então, se a gente fizer toda essa lição de casa, todo o compromisso espiritual particular com a nossa própria existência, isso nos favorece um pouco, né, em relação à nossa chegada no mundo espiritual, tá? Mas não significa que você terá privilégios, terá locais reservados a você, qualquer situação nesse sentido, tá? Depende muito do seu estado emocional, da sua
capacidade de entender a nova vida, as emoções, como foram as emoções e tudo mais. Se você chegar numa condição assim, você será primeiramente recebido pela espiritualidade do bem e seguirá o seu caminho, né? Nós sabemos até que, para quem conhece o Bacelli, né? O Bacelli escreveu um livro do Dr. Inácio, onde ele diz sobre a desencarnação desse Dr. Inácio. Para quem não conhece, o Dr. Inácio era um psiquiatra, né? Espírita, tinha ali o seu sanatório espírita, né? Voltado aí ao atendimento das pessoas, ao mesmo tempo fazia tratamentos espirituais. Quando ele desencarnou, na espiritualidade, ele era um completo desconhecido, né, das pessoas, dos espíritos que estavam lá. Os títulos que ele tinha em vida não lhe serviram para absolutamente nada lá. Mas pelo conhecimento que ele tinha de espiritualidade, pelo conhecimento que ele portava, ele conseguiu entender um pouco do que se passava. E nós precisamos pensar que temos que chegar, pelo menos nesta condição, na espiritualidade de volta. Pelo menos entendendo, bom, agora estou de volta ao mundo espiritual e veremos o que vem aqui daqui para frente, quais serão aí as minhas tarefas e as minhas responsabilidades para comigo mesmo, tá? Bom, eu citei aí um caso de muito trabalho durante uma vida material, muita dedicação aos pensamentos, ao controle das emoções, muito estudo, né, de várias frentes do conhecimento, aonde um espírito chega na vida espiritual e consegue ter ali uma certa tranquilidade em relação ao que se desenrola como novo frente a ele, tá? Agora vamos imaginar aquela pessoa que não buscou nenhum tipo de conhecimento espiritual durante a vida, simplesmente viveu a existência material, as coisas que o mundo material fornecia a ele, mas era uma pessoa moral, era uma pessoa de bons costumes, boas práticas, uma pessoa que respeitava o próximo, respeitava a si mesmo, né? Como será a desencarnação de alguém assim? Bom, eu citei aqui que a pessoa era muito moral, respeitava o próximo, uma pessoa honesta, enfim, todas essas virtudes. Ele somente não tinha o conhecimento de como funciona o mecanismo espiritual. Mas por carregar essa energia tão benéfica em si mesmo, ele chegará à vida espiritual com uma energia muito boa. E da mesma forma que o primeiro, ele receberá o amparo ali dos trabalhadores da luz, dos benfeitores espirituais. Porque o que impera nesse momento não é a quantidade de conhecimento que nós temos sobre as coisas que entendemos, e sim como andam as nossas ações, como estão as nossas ações foram as nossas ações de vida na última existência material, e como estão os nossos pensamentos agora de volta à vida espiritual. Então muitas pessoas se equivocam no sentido de pensar que se eu entender muitas coisas sobre espiritualidade, ler muitos livros, decorar questões do livro dos espíritos, eu chegarei à vida espiritual e serei privilegiado em relação a esse fato, a esse acontecimento. Não funciona dessa forma, tá? O que garante um bem-estar para nós na vida espiritual, nossa colheita futura, é as ações morais, é o comportamento social, é o comportamento para comigo mesmo, enfim. Se eu equilibrar essas coisas, a vida espiritual que eu irei encontrar do outro lado, ela é favorecida para mim por conta do meu campo energético pessoal. Bom, dei 2 exemplos, agora vamos pegar aqui alguém que frequenta o evangélico, né, a igreja evangélica. Essa pessoa durante a vida tem o conhecimento ali de Deus, né, de Jesus, das energias divinas e tudo mais que envolve essa prática, esse culto, e ao mesmo tempo é uma pessoa muito moral, muito amistosa, muito companheira, muito caridosa, muito atenciosa, honesta, trabalhadora, né? Enfim, respeita muito as pessoas, a crença do outro, enfim, a pessoa que viveu em perfeita harmonia do outro lado. A mesma coisa, não é pelo fato de ele ser um evangélico que ele não será recepcionado pela espiritualidade que existe lá. Mas, como eu disse dos 2 casos anteriores, é aquilo que nós acumulamos como moral pessoal. Então, a prática que ela tinha aqui, a escolha de prática dela, não tem nada a ver com o processo, e sim o que ela construiu em sua mente, em seus pensamentos, em suas atitudes durante a jornada dela da vida. Na verdade, nós espíritas, né, espiritualistas,
temos que nos desvencilhar de qualquer coisa que nos rotula. Não é o rótulo que nos traz a certeza de alguma coisa. O que traz a certeza de alguma coisa para nós, como eu venho dizendo, é a nossa moralidade, são as nossas ações, é a capacidade de criar um campo energético à minha volta de positividade, de valores sólidos, né, de conduta moral, de valores éticos. São essas condições que permitem a mim e a você chegar na vida espiritual e ser, de alguma certa forma, beneficiado por isso, tá? Então, mais uma vez, não é a crença ou o dogma, tá? Não é a quantidade de livros, a quantidade de vídeos ou qualquer outra coisa nesse sentido que você tenha assistido, que você tenha lido, tá? E sim aquilo que você construiu para si mesmo. Então, dentro dos seus valores, né, é a sua construção diária que conta, tá? Não o rótulo que você carrega com você. Então, sendo assim, até respondendo, muitas vezes as pessoas perguntam isso para mim, Kleber, você é espírita, você é da Umbanda, você é de qual área, né? Eu sou um espiritualista, né? Eu absorvo conhecimento. Então, se um irmão evangélico trouxer para mim um livro, ó, leia isso, que isso é muito interessante, e eu começar a ler e gostar da história, por que não absorver aquele conhecimento? Só porque veio de uma crença que é muitas vezes alguns, né? Não são todos, tá? Não podemos colocar todos na mesma bacia, porque alguns ali são contra aquilo que eu estudo. Não devo pensar assim, eu devo absorver esse conhecimento. Espírito não tem religião, tá? O mundo espiritual, a vida espiritual não carrega um dogma. Ela segue um mestre que é Jesus e segue a Deus como criação. E é isso que nós temos que fazer aqui. Posso frequentar, posso participar, mas não me rotulo como alguém de um lugar, qualquer um que seja, dentro de qualquer situação. Bom, aí como último exemplo de alguém que está vivendo aqui uma vida, né, encarnado, e essa pessoa escolhe ali viver somente para a matéria, nada mais do que isso. Somente para satisfazer os seus desejos pessoais, a sua ânsia, a sua ganância, né, tudo aquilo que envolve o poder dos encarnados. Essa pessoa, certamente, como todos sabem, morrerá, desencarnará, né? Como é a chegada de alguém assim, que usou da vida somente para as questões materiais, muitas vezes subjugou pessoas, né? Muitas vezes maltratou pessoas, ofendeu pessoas, olhou com um olhar de superioridade em relação ao outro, enfim, aplicou todas as negatividades do ego nesta vida que ele acabou de viver. Como é a chegada dele lá do outro lado? A espiritualidade da luz irá ao socorro desse espírito? Com toda certeza. A espiritualidade, né, não separa espíritos, né? Ela oferece o mesmo a todo mundo, independente daquilo que você ou eu consiga assimilar. Só que normalmente, nesses casos, nessas situações, o espírito está tão preso à ideia da matéria, à ideia do poder, da conquista, de ter ali condições que sempre o favoreceram na vida material, que ao ouvir aquilo que a espiritualidade da luz tem a oferecer, como um tratamento, né, um repouso, uma educação, um trabalho, né, sem remuneração, somente de ajuda e caridade, esse espírito tende normalmente a se esquivar disso, a fugir desse tipo de compromisso, desse tipo de atividade, porque ele se sente muito poderoso, muito importante. Eu era doutor, eu era médico, eu era empresário. Então, dentro dessa condição, eu não posso me submeter a varrer o chão, eu não posso me submeter a ajudar esses outros espíritos. Eu sou alguém muito importante. E aí ele nega a ajuda desses espíritos, né? Muitas vezes ofende, né? Faz ali duras colocações sobre aquela espiritualidade e se afasta e vai buscar ali aqueles que, assim como ele, pensam, né? E aí se formam esses grupos nessas buscas pessoais. Esse espírito muitas vezes quer ter poder, quer ter prestígio, procura uma turma onde ele possa encontrar aquilo, onde ele alcance uma situação como essa e viva dentro dessa própria energia, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo da pessoa materialista, da pessoa que usou muito da força material para controle das pessoas, para subjugar as pessoas. Qual é o resultado aí quando ele faz a desencarnação?
Agora, vamos imaginar aqui que uma outra pessoa, né, que não teve a oportunidade durante a vida de saber ler ou, né, de estudar alguma coisa pelo fato de não saber ler, e essa pessoa desencarna, né, mas uma pessoa do bem, trabalhadora e tudo mais. Essa pessoa, como eu já disse em outros exemplos, ela chega, é recepcionada pela espiritualidade também, e ali pelos valores morais que ela tem, ela facilita ainda mais o acesso a alguns locais, a algumas situações a ela, pelo modelo de vida que ela experimentou, pelas situações que ela experimentou. Bom, se você está assistindo aqui a minha live, não esqueça de curtir, tá? Lembrando que terça, quarta e quinta eu faço lives aqui às 1h30. Hoje tem uma live adicional às 20h30. Então eu convido você a estar comigo hoje à noite também. Para você que quer fazer parte de um grupo aqui, se você rolar os comentários, aí você vai achar o número do meu WhatsApp. Se não, entra no perfil, manda uma mensagem para mim para você fazer parte do grupo comigo lá no WhatsApp, aonde eu coloco aí os dias das lives, os horários, né, e os temas que eu vou abordar nestas lives, tá bom? Bom, falar agora sobre espíritos, né, que estão encarnados, que promovem a violência física, né? Espíritos aí que atentam contra a vida do próximo, que muitas vezes ali tiram a vida de alguém, né? Conseguem trabalhar nesse sentido dessa energia. São espíritos, né, voltados muito mesmo à prática do mal. Como eles são recebidos no mundo espiritual? Da mesma forma que os demais. A espiritualidade do bem irá tentar ali oferecer alguma coisa àquele espírito, mas como ele só enxerga maldade, negatividade pelo campo que ele criou de si mesmo, ele irá negar qualquer coisa nesse sentido e irá procurar o seu grupo, procurar ali os espíritos que se afinizam a eles, tá? Então, eu não vou me estender aqui nos exemplos, senão terei que dar vários exemplos aqui. Mas o que é comum para todos os espíritos que desencarnam é esse primeiro momento ali onde a espiritualidade do bem vai tentar ali trazer a mim e a você, quando chegarmos lá, essa possibilidade dessa melhora, desse avanço em relação às nossas questões pessoais. Compete a cada um de nós ter essa lucidez, ter essa capacidade de ser humilde o suficiente e aceitar essa ajuda, aceitar esse caminho. É mais ou menos como a gente aqui, né? Muitas vezes a gente está precisando de ajuda, vem alguém, oferece uma ajuda e a gente fica na teimosia e não quer receber ajuda, né? A gente está com ódio de alguém, vem alguém e fala para nós, isso não é bom para você, né? Ter esse ódio, ter essa raiva, mas você bate o pé e fala, não, eu estou no meu direito, o que ele fez comigo não é imperdoável, enfim. Eu vou colocar o número aqui do grupo, pessoal, do grupo não, do meu WhatsApp, desculpa. Espera lá. Vamos lá. Bom, está colocado aí, vou fixar o comentário aqui um pouquinho. Está aí, está fixado o número, é só me chamar, tá bom? Então, se a gente não melhorar essas questões, né, se a gente não aceitar a ajuda, aprender a aceitar a ajuda aqui, como que iremos, né, receber ajuda no mundo espiritual se a gente tem o ego ali, a arrogância, né, a prepotência muito forte, né? Então a gente tem que estar disposto a isso, disposto a receber, né, e entender a nossa posição, entender o nosso local, né? Talvez hoje aqui na vida você faça parte de uma estrutura onde você é muito importante em algum sentido. Quando você deixar a vida física e retornar à espiritualidade, a relevância, a importância que você tinha aqui, que eu tenho aqui, deixa de existir completamente, né? O Kleber que existe agora aqui, que vocês veem aqui falando, deixará de existir, né? Ele ficará aqui, só retorna a espiritualidade, a consciência, né? O que eu aprendi aqui, o que vivi aqui. E se eu criar esta forma lá na espiritualidade, quando eu chegar lá, talvez se alguém aqui me ver, me reconheça, né? Talvez alguém fale, aquele cara ali era o cara que fazia as lives lá, naquela plataforma. Mas se eu optar por outra aparência, vocês talvez nem me reconheçam.
Então a gente percebe como o que nós tanto defendemos aqui, a imagem, né, o que nós somos, as posições que alcançamos, na vida espiritual isso não tem serventia nenhuma, não valem de nada. Aliás, tudo que eu falo, tudo que outros falam, tudo que vocês leem em livros, né, quando chegarmos à espiritualidade, se chegarmos numa boa condição e recobrarmos ali a nossa consciência como espírito de uma forma mais acelerada, vocês saberão de cor tudo isso que eu estou dizendo aqui, conhecerão muito de como funciona o mecanismo na vida espiritual. É só você pensar, você não conhece como funciona a vida física, você não entende como a sociedade caminha, como funcionam as coisas, a gente também entende como funciona a espiritualidade. É que a gente não está lembrando nesse momento, não estamos conscientes disso, tá? Então, antes, né, eu tenho esse lado, né, do estudo desses mecanismos, dessa funcionabilidade da vida espiritual e a vida material, vamos dizer assim, porque eu gravo conteúdo em relação a isso, porque eu dou aulas em relação a esses assuntos e tudo mais. Mas para você que não tem esses anseios de dar aula, de dar cursos, seria mais interessante, eu focaria muito mais no autoconhecimento, no controle das minhas emoções, da forma como eu reajo no mundo, como eu interajo com as pessoas, porque é isso que de fato vale, né, a pena quando a gente chega na espiritualidade, tá? E se o espírito não aceita, né, essa ajuda, esse amparo, né, para onde que ele vai? Ele vai, como todos nós estaremos, no umbral, só que ele vai procurar locais onde vibram, né, igual a ele, né? Costuma-se dizer, muitos dizem que, isso até certo ponto eu acredito também, que a nossa consciência, quando nós desencarnamos, cria um campo energético e nós somos atraídos automaticamente, rapidamente, para a mesma polaridade. Ou seja, se eu tenho raiva, quando desencarnei com raiva, eu sou levado magneticamente até um grupo específico no umbral, ou grupos específicos no umbral, que vibram na mesma frequência, que estão na mesma dimensão. Porque, boa tarde a todos vocês que estão entrando no grupo, depois eu vou ler todas as perguntas e responder, tá bom? Fiquem por aí. Então, a gente tem que trabalhar essa questão, as nossas questões, para não sair com esses sentimentos assim, para não sermos levados automaticamente para esses locais, né, onde imperam ali as questões negativas, as questões mais densas e mais pesadas de todos nós. Se a gente começar a analisar para nós, começarmos a pensar sobre nós veremos que ainda temos a questão da raiva muito forte, né? A questão da falta de paciência muito forte, da sede de vingança, da necessidade da afirmação constante, da necessidade de ser melhor que o próximo, de competir com o próximo. Então ainda nós estamos muito apegados e arraigados nas questões que envolvem o nosso ego, né? Então precisamos, como eu vinha dizendo, né, se autoconhecer, trabalhar esse conhecimento pessoal para que a gente possa se libertar dessas dores, né, que existem em nós. Conhecer dessa parte, vamos colocar assim entre aspas, técnica de como funciona a desencarnação, a encarnação, é importante para abrir o nosso mental, né, para que a gente possa entender o processo. Mas só entender isso não significa que estaremos numa boa condição. Vocês percebam que eu falo a maior parte do tempo aqui sobre essas questões emocionais, sobre os relacionamentos com as pessoas, né? Imagine você lá no auge dos seus 80 anos, você está ali brigado com toda a família, não tem relações positivas com a família, ou seja, a angústia, há dores guardadas em você. Muitas dessas pessoas não hoje mais batem de frente com você por causa da idade, mas pensam sobre isso, refletem sobre isso, e a energia caminha até você, e você sente aquela energia vinda dessas pessoas, e você emite o mesmo para elas. Enfim, tudo isso vai acompanhar a mim e a você lá na vida espiritual. Tudo isso estará conosco na vida espiritual. Então vamos pensar agora que se eu fui humilde o bastante, né? Fui moral bastante durante a vida material, e recebi e aceitei ali a ajuda da espiritualidade. Para onde eu vou nesse momento? É bem quase que certo que provável que nós seremos levados a algum posto de saúde, a algum hospital, dependendo da gravidade do nosso problema,
seremos levados para lá para tratamento, para normalização do nosso campo energético. A gente ainda estará muito ligado mentalmente à última vida corpórea, à última vida física. E essa ligação desse pensamento ainda faz um estrago danado no nosso corpo espiritual. E aí a gente vai ficar ali no hospital sendo orientado, recebendo energia, para que a gente deixe aquela ideia da vida mental para trás. E aí quando deixar essa ideia da vida mental para trás, o meu corpo espiritual começa a se refazer e volta a uma condição saudável, ele volta a um estado de ter ali, se você desencarnou com 80 anos, ele volta ali para os 40 anos, né? E te dá essa aparência mais jovial, mais tranquila, né? Sem ter tanto ali questões que envolvem as dores que eram no físico, que podem se materializar no espiritual e no energético também, tá? Então, depois que a gente tiver alta desse hospital, vamos colocar assim, desse pronto-socorro, né? Desse posto de saúde, a gente pode aí, se a gente desejar, né? Eu espero que todos vocês, e eu também desejo isso, começar a trabalhar, começar a arrumar uma atividade no mundo espiritual para, né, poder aí contribuir com a evolução da sociedade espiritual, né, da fraternidade espiritual. Então você pode trabalhar em alguma área específica dentro desse hospital, dentro da colônia, dentro do grupo que você está, enfim, para avançar, obrigado pelo presente, avançar no sentido pessoal. Aí, né, como eu disse lá, vamos imaginar alguém que era muito ligado ao dinheiro, né? E aí um espírito fala assim para ele, você vai trabalhar aqui, mas não há ganhos, tá? É somente trabalho. De forma alguma, esse espírito irá aceitar isso, né? Muitas pessoas não gostam de trabalhar se não tiverem ali uma recompensa palpável, né? Enfim, então, nós iremos arrumar um trabalho, se assim quisermos, e ingressaremos ali naquele trabalho, iremos percorrer os caminhos que esse trabalho pode nos levar aí dentro da vida espiritual. E claro, né, gente, depois de um certo tempo lá, isso já passados anos aí de vida espiritual de volta ao lar, nós iremos meditar muito e refletir muito sobre a nossa condição espiritual, sobre a nossa consciência do nosso espírito, né? E aí, para a grande maioria, né, é o caso de nós todos aqui, optamos aí pela reencarnação para poder trabalhar algumas questões que ainda cercam os meus pensamentos, cercam a minha existência, né? Mas, Kleber, que nem eu acabei de ver um comentário agora no vídeo meu, que depois eu vou gravar sobre isso. E se eu não quiser reencarnar mais? Bom, nós pensamos isso quando estamos aqui com a mente do aqui, né, do agora, dessa alma que veste esse corpo aqui. Mas quando regressamos à vida espiritual, quando estamos desdobrados do nosso corpo à noite, nós temos uma razão diferente, como eu já venho dizendo aqui em algumas lives. É a razão do espírito. E ela é maior do que você, ela é maior do que eu. E ela vai optar por isso. Você, na verdade, será ligado a ela quando desencarnar, e ela que, na verdade, assume toda essa reflexão sobre a existência. E ela vai optar certamente pela vida encarnatória novamente. Mas eu não quero, eu sou um rebelde, eu tenho raiva disso, tenho raiva da vida material. Certamente que você, vibrando assim, ficará negativo, mas tão negativo, ao ponto aí de você paralisar completamente o seu corpo pela densidade que você emprega a si mesmo, e aí quase que certo que você reencarnará compulsoriamente aqui na vida material, isso se você não for exilado para um mundo a qual aí está na mesma frequência que os seus pensamentos e sua energia, tá? Mas eu tenho que aceitar, então, voltar para cá e correr o risco de ter uma vida novamente simples, né, sem muitos recursos, sem capacidade de prosperar, enfim. Eu entendo, né, é bem difícil para a gente pensar nisso, né, mas aquilo que escolhemos aqui, que vivemos aqui, é o que é necessário para nós, né? É que a gente precisa parar de ver a matéria como a saída para todas as coisas. A matéria não é a saída para todas as coisas. É a consciência do espírito, é a vida espiritual que é a saída para todas as coisas. E é o que nós viemos buscar aqui. A matéria só me serve nessa vida. E eu não tenho que me apegar a ela. Eu tenho que viver nas condições que eu escolhi, que eu tenho aqui, que eu consigo ter, e ser feliz nessa condição, dessa forma como é. Se eu tiver muito, ser da mesma forma. Se eu tiver menos do que eu tenho agora,
ser da mesma forma, ou seja, o externo não pode interferir no interno de cada um. Quando atingirmos essa capacidade, estaremos muito avançados a níveis espirituais, a níveis de condição de espírito. E uma das coisas também para deixar a reencarnação, né, quando estamos na espiritualidade, quando voltarmos para lá, é a não identificação mais com o eu material, né? A partir do momento que eu penso em mim como um ser material, automaticamente eu crio a porta para que eu possa reviver materialmente, renascer materialmente. Então eu tenho que, ao longo do meu caminho, da minha jornada, isso virá, conforme a gente vai vivendo aqui, esse desprendimento da existência do eu material. Porque tudo que envolve o eu material envolve ego, né? Envolve apego, posse, soberba, luxúria, avareza, gula e por aí vai, né? Então, se eu me identifico com essas virtudes negativas, eu preciso estar aqui, né? Então, a vida material me faz sentido naquela hora. Então, quando eu desencarnar, chegar ao ponto de que, não, eu não me enxergo mais naquela situação, naquela posição, quero hoje avançar em meu conhecimento e meu desenvolvimento, aí nós temos a permissão para seguir para outros mundos, para seguir para outras vidas, né, para outros processos. Mas a reencarnação, pessoal, ela nunca vai deixar de existir para nós, né? Nesse mundo ela vai deixar um dia de ser necessária, né? Mas aí a gente será transferido para um outro mundo, onde há um outro formato corpóreo, uma outra concepção de evolução, outros níveis que nós temos que chegar. Claro que nesses outros mundos que são depois da Terra, são mundos que são melhores para as questões que envolvem a vida do encarnado, né? Não há o véu de esquecimento, não há algumas coisas que nós temos aqui que agravam a situação, mas é o que precisamos, né? E mais você terá ainda, e eu terei ainda, muitas reencarnações pela frente. Eu acho que quando as pessoas perguntam isso para mim, né, eu entendo, né, a dor delas, a situação que elas estão vivendo, mas elas deveriam pensar e estudar um pouquinho que esses momentos serão eternos, tá? Para a eternidade do espírito, que ele viverá modelos corpóreos em outros mundos para buscar avanço, porque a evolução é para a nossa eternidade, tá bom, pessoal? Então, acho que o assunto aí desta live aqui da 1h30, né, era este. Agora eu vou aqui dar uma olhada nas perguntas de vocês e vamos lá, vamos ver o que é que vocês prepararam para mim hoje. Muito bem, deixa eu só voltar aqui para os primeiros comentários aqui. Josiane, boa tarde. Boa tarde, o Kleber Oliveira, eu falei, meu xará. Boa tarde, Rô, Ana Corrêa, Cecília. Jane, eu falei. Bom, deixa eu só liberar a pergunta aqui. Te perguntar, e as pessoas que nascem com deficiência, será que ela mereceu nascer assim? A Flávio Almeida pergunta para mim. É uma pergunta muito polêmica, viu, Flávio? Na verdade, assim, eu tento evitar ao máximo entrar nessas explicações, nesses assuntos, mas é o conhecimento que eu tenho, respeito a opinião de cada um, tá? Tá livre, claro, para todo mundo expressar a sua opinião sobre isso, eu não tenho a pretensão de ter a verdade sobre ninguém. Mas sabemos, nós que estudamos a espiritualidade, que as deficiências são remanescências do passado daquele espírito, tá? E como explicar esse processo? Quando nós estávamos no mundo espiritual, tínhamos ali as nossas dores, né? As nossas dores mentais, e essas dores mentais reverberavam no nosso corpo espiritual, ou seja, algo que doía demais em mim, que afetava alguma área do meu corpo de espírito, tá? E aí, por razões de necessidade evolutiva, eu fui compulsoriamente, né, designado a reencarnar. Quando eu sou aproximado do espírito, lembrando que eu tinha as minhas deficiências, né, mentais, emocionais e por aí vai, eu sou aproximado ali da reencarnação, aproximado do ventre da mãe. Quando há fecundação de fato, eu sou conectado, espírito, né, conectado a esse útero, né, esse processo da formação da vida, dessa fecundação, e será através das ideias desse espírito que foi conectado ali, que esse corpo irá se desenvolver
no ventre da mãe. É chamado por nós, né, na espiritualidade, como fator de organização. Então, um espírito que foi aproximado do ventre da mãe no momento da concepção e se uniu ali naquele processo, a capacidade mental dele, a organização mental dele, das emoções dele, é que vai construir aquele corpo que irá nascer. Então, se esse espírito tinha uma perturbação muito, obrigado pelo presente, muito grande de suas ideias, dos seus pensamentos, muita raiva, muita energia negativa, muitos problemas, pode ser que ele tenha uma sequela a níveis de pensamento, da capacidade de usar o pensamento. Se ele tinha ali algo que ele olhava, por exemplo, por uma ferida que levou ele a desencarnar na outra vida, e ele tinha muita raiva em relação àquele ferimento, ele pode nascer com um membro, né, deformado, porque ele nutria sobre aquele membro uma raiva, uma sede de vingança. Então, na organização, o pensamento dele vai formar aquele membro defeituoso. Vamos imaginar que você, numa vida, morreu, né, atacado por alguém, e uma flecha perfurou aqui o seu ombro e saiu nas costas, e isso lhe tirou a vida e você voltou à espiritualidade. Lá na espiritualidade, o único pensamento que você tinha ao olhar o seu ferimento era um sentimento de vingança. Então, certamente, quando você foi unido ao ventre da mãe, você construiu ali a sua estrutura esquelética torta, né, defeituosa, porque você nutriu raiva naquela posição. Então, o fator acontece por isso, tá? Não é punição, né? É o próprio espírito construindo a si mesmo, tá? Como construímos na espiritualidade também. Boa tarde, Iris. Boa tarde, Vanessa, Edilene, Audrey, Alexandra, Doranice, Bárbara, o pessoalzinho sempre de sempre aqui, a Alia. O que é o espírito da pedra? O rosto era esculpida na pedra. Vi de perfil. O rosto na pedra? Tem algum rosto na pedra atrás de mim aqui? Bom, eu não sei o que você quis dizer, Iris. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Jário. Como sentimos quando um recém-desencarnado vem nos visitar? A Vanessa faz essa pergunta para mim. Ô, Vanessa, as sensações podem ser de vários níveis, né? Depende aí da capacidade mediúnica de cada um, né? Eu, por exemplo, vou ter sensações aqui no fronte da testa, né? Quando há presenças espirituais próximas a mim. E, às vezes eu posso vê-lo, posso ouvi-lo, enfim. Depende da situação, tá? Mas vamos pegar assim, uma pessoa que não pratica mediunidade, não conhece. Pode sentir um arrepio, pode sentir um incômodo, tá? Uma presença, sabe aquela sensação de que tem alguma coisa anormal aqui? Mais ou menos por aí, tá? Didinha, boa tarde. O Emo tá por aí, boa tarde, Emo. Nós já fomos homem, mulher, cachorro? Bom, a Marta Xavier pergunta isso. Bom, nós sabemos que nós transitamos, né, da criação. Algumas teorias falam sobre nós, quando nós fomos criados, né? Nós passamos pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e depois o reino do formato humanoide que nós somos hoje, espírito pensante, tá? Então sabemos que passamos por todas essas experiências, tá? Certamente, então, dentro desse conhecimento, dentro dessa verdade colocada, nós fomos cada uma dessas coisas. Nós não voltamos, tá, para trás. Eu não posso, por exemplo, desencarnar hoje e reencarnar como um cachorro, tá? Isso não existe, tá? O espírito ou ele avança ou ele estaciona, tá? Ele não regride. Boa tarde, sou cadeirante. Quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo cadeirante? E eu vou, meus parentes, descartado? Bom, o Cleiton, em relação à sua condição, tudo vai depender de como você está com ela, tá? Se você passa para o mundo espiritual de uma forma tranquila, leve, moral, vivi nessa situação durante toda essa vida, isso não foi um problema para mim, um empecilho para mim, né? Então, se você está bem com aquilo, automaticamente a espiritualidade se aproxima de você e começa a encorajá-lo
a deixar essa situação de cadeirante, como você citou aqui, tá? Inclusive teve até um rapaz que fez um comentário no vídeo meu, um enfermeiro, né, que é um médium, que cuidava de uma pessoa, né, que era um cadeirante, que estava internado lá. Essa pessoa desencarnou depois de uns dias, e ele um dia, 2 dias depois, eu não me lembro bem, dentro desse hospital, ele viu aquele espírito, né, que era cadeirante que estava internado, que tinha desencarnado, andando pelo mundo espiritual, sem a necessidade ali da cadeira de rodas, tá? Então, perceba que o espírito consegue recuperar aí a sua condição total quando chegar à vida espiritual, tá? Como eu disse, vai depender muito de cada um de nós, como nós chegarmos ao outro lado. Muito obrigado pela sua pergunta, muito bacana, tá? Boa tarde, Marli. Boa tarde, Kleber. A Cristina. A pessoa pode incorporar dormindo? Pode. Tá? Há relatos disso, tá? Há situações, eu já ouvi histórias assim de a pessoa, ela não está propriamente dormindo profundamente, né? Ela está ali naquele meio sono pesado, né? E aí a presença espiritual a pessoa acaba incorporando, tá? A Sueli Maria coloca aqui, quando estudamos muito, nos requer mais responsabilidade. Sim, é um fato, tá? O pessoal às vezes se equivoca achando, eu vou estudar bastante espiritualidade, a minha vida vai melhorar, vai ficar mais fácil. Fica mais difícil, tá? Essa é uma realidade que todo espírita, todo espiritualista fala sobre isso, tá? Porque você vai conhecendo, né, como você tem que construir a vida, o que seria o ideal para você e tal, e aí começa, né, um processo de autoavaliação. Aí você começa a se ver, puxa, eu estou ao contrário do que estão falando aqui nesse livro, né? Preciso dar um jeito nisso. E a sua vida vira de cabeça para baixo, tá? Mas continue firme na missão que a gente consegue. Boa tarde, Kátia. Aline Santana, buenas. E se a gente ficar perdido, confuso, emo? Emo, mas sempre vai ter algum amigo, algum parente, algum espírito lá que vai chegar e falar, amigão, você não tá afim de dar e conhecer um lugar comigo, né? Tem um pessoal ali que serve uma sopa, tem um pessoal ali que reza, que, né, dá comida pra gente, enfim, né? Sempre vai ter alguém que vai nos dar alguma dica, né? É igual quando eu sei que você, o emo, é de São João da Boa Vista, se eu não me engano, é igual quando, eu acredito, quando você vem aqui para 25 de março, ou pro Brás ali, e fica ali e fala, para onde eu vou, né? Se você pegar qualquer paulista ali e perguntar para ele, ele vai te falar, não, você vai aqui, vai ali, vai ali. Eu acredito que deva ser da mesma forma quando a gente volta para lá, tá? Boa tarde, Maria da Graça. Respeitar o próximo como eu me respeito, exatamente. Nós não damos ao outro, a Maria de Lourdes coloca aqui, aquilo que não temos em nós, tá? Então, quando eu respeito a mim mesmo, eu passo a respeitar o outro. Ana Correia, meu companheiro morreu a sofrer, ele tinha problemas de saúde. Na espiritualidade ele é tratado? Sim, Ana Correia, todos nós seremos tratados, né? Como eu venho dizendo, eu tenho que escolher, né? Aceitar isso, né? É que nem nós homens, né? O homem é muito teimoso para ir no hospital, né? E eu espero que nós não sejamos lá, né? E quando alguém oferecer, vem aqui, vem tomar um remédio, vem tomar uma cromoterapia aqui, vem receber um passe, né? A gente vá sem titubear, né? Vamos direto para essa melhora, tá? Mas com certeza ele está sendo tratado. Nelby Bintecourt, boa tarde. Bom, já coloquei aqui o WhatsApp para o pessoal fazer parte do grupo comigo. Boa tarde, Adriano. Uma pessoa que não acreditava em vida após a morte, também são ajudados? A Gil pergunta, sim, todos, sem exceção, tá? Não significa, por saber isso, que nós temos algum tipo de privilégio na vida espiritual. Meu filho é muito amoroso, sensível, porém, ele sempre tem um porém. Ele é muito impaciente. A paciência hoje é uma virtude difícil a ser conquistada, viu? Não é uma coisa muito fácil. Entendo. Eloira, acho que é isso. Boa noite, Nilson.
Obrigado, Ana Gulo, pelo comentário, lá do Rio de Janeiro. Jonathan, olá, boa tarde. Podemos encarnar em épocas do passado? Não, não há essa volta, Jonathan, ao passado, tá? Não há. O que pode acontecer, né, é sermos exilados daqui e voltar a um mundo que está lá na Idade da Pedra, comparado ao nosso, tá? Onde ainda o homem não tem avançado, o homem espírito vivendo nesse mundo, não tem avançado ainda a termos tecnológicos, materiais, tá? Tá lá no princípio ainda. E isso é uma verdade que sabemos que já existe, tá? Será que há algum resgate? Calma, o que será que eu fiz para ele em outra encarnação? Vou chamar você de loira aqui no final, tá? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Tudo vai depender de uma observação, uma apreciação, né, espiritual aí de vocês, tá? Independente de qualquer coisa, né? Nós temos o que está à nossa volta, na verdade, é algo que a gente precisa trabalhar em nós, né? Cultivar em nós para que aquilo fique positivo, né? Então, se eu vivo com uma pessoa que me tira a paciência toda hora, significa que eu preciso desenvolver a paciência. Se eu convivo com uma pessoa que me ofende com palavras, né, que toda hora está me ofendendo, pode ser que eu ofenda também as pessoas por aí, ou pode ser que eu ofendi muito em vidas passadas. Então, eu sempre digo isso, se o externo tiver a condição de me alterar internamente, eu estou longe de conquistar um equilíbrio de mim mesmo, tá? Então, use aí esses momentos com ele, né, com essa situação, para se desenvolver, tá? Se controlando. Nilson Santos, sou médium, trabalho ativo, mas estou passando por vários problemas familiares. Será que é porque estou servindo ao Cristo? Isso é normal acontecer com o médium trabalhador e frequentando mesa? Bom, Nilson, é assim uma coisa que a gente precisa deixar claro em relação a isso, tá? Frequentar a casa espírita, frequentar o centro de Umbanda, estudar espiritualidade, não nos irá retirar as situações que temos que viver na vida, né? Ela não exime eu de passar as dificuldades que eu tenho que passar, viver os conflitos que eu tenho que viver. Isso não tem esse fim, né? Frequentar a casa espírita, o grupo espírita, ou seja, qualquer local, é onde eu busco informação, é onde eu aprendo as coisas para colocar em prova na minha família, no meu trabalho, na relação com os amigos, na relação de casal. Então lá é só onde eu vou buscar o conhecimento. O verdadeiro teste desse conhecimento é na vida comum, tá? Porque dentro da atividade espiritual, pelas regras que envolvem os trabalhos, nós ficamos contidos ali, sabemos como nos comportar, como agir, como reagir frente às situações, né? Porque tem toda a regra ali do processo. E está certíssimo de ser assim. Só que lá fora, onde essas regras não existem, é que eu tenho que validar o conhecimento que eu supostamente digo que tenho, tá? Então, né? É uma questão de você olhar como você está se comportando nesses locais, tá bom? E não acreditar que pelo fato de você ser um médium e trabalhar, que você não terá problemas na sua vida. Não, você coloca aqui que pode ser aí que alguns espíritos, né, um obsessor, pode estar incomodado por você estar mudando a sua vida, né, por você estar trabalhando, se educando, pode estar acontecendo. Mas se você frequenta a casa espírita tem aí o trabalho de lidar com esses irmãos, né? Então, eu tenho certeza que toda vez que você vai ao trabalho, eles conseguem ali reter esse irmão em vários sentidos. Mas por que ele volta quando você sai da casa? Como estão as suas atitudes na vida comum, né? Boa tarde, Isabel Cristina. Gostaria de poder estudar mais, aprender mais. Vai estudar, Sueli, com certeza pode, sempre pode, tá? Não há limites para nós e nem é muito tarde para começar, tá bom? Nada disso. Todo mundo é capaz. É uma questão de escolha. O que eu aprendi até hoje, que é muito pouco, por sinal,
Eu simplesmente decidi por isso, tá? Eu escolhi isso, aceitei isso e estou estudando, estou aprendendo todo dia. O que eu devo fazer? Você coloca aqui, Nilson, o que eu devo fazer além de mudar meus pensamentos e minha conduta? Se você conseguir fazer esses dois aqui, vai mudar muito, tá? O Márcio Oliveira, em relação à visão que as suas filhas tiveram dentro de casa, tá? Certamente, talvez elas ficaram com medo. Faça o evangelho em casa, né? Reze bastante, peça a espiritualidade do bem, que se for esses espíritos voltados aí às práticas negativas, que eles sejam afastados e deixem a família em paz, tá? A Rafaela pergunta, todo desencarne é programado antes de virmos? Ele é programado sim, Rafaela, tá? Sabemos que a gente antecipa essa volta, né? Porque a gente come mal, a gente dorme mal, cuida muito mal da nossa saúde, cuida muito mal da nossa mente, do nosso bem-estar. Então estamos todos aqui como potenciais suicidas aí, tá? Porque a nossa qualidade de vida, a vida de nós, mudou muito, tá? Ela teve um acréscimo aí de negatividade na forma como nós vivemos, né? Então as pessoas hoje estão, vamos dizer assim, antecipando essa volta, mas há sim um dia certo para nós voltarmos, tá? Sonhei que tinha morrido atropelada, estava num lugar bonito, minha mãe estava lá, não a vi, eu estava lá. É como eu já falei, né, Iris, em relação a sonhos, é complicado a gente dar uma interpretação para sonhos, tá? Porque é muito pessoal. Faz o evangelho lá, pode ajudar vocês, exatamente como o Nilson coloca aqui. Aí você continua aqui o comentário, né, Iris, em relação ao seu sonho, né? Você está aqui, então viva aqui, tá? Construa aqui. Poderia falar sobre câmera da vidência? Outro dia alguém comentou sobre isso, né? Eu não vi uma pessoalmente, tá? Mas pelo que eu entendi, você tem que frequentar lá, assistir tantas palestras para entrar em algum local onde algum médium, a Rafaela pergunta isso, algum médium fala alguma coisa sobre você, né? Bom, como eu não conheço, não vi, tá? Não me atrevo aí a dar qualquer informação em relação a isso, tá bom? Quem sabe um dia eu tenho aí o privilégio de conhecer. Eu nunca ouvi falar na região que eu estou aqui. Eu conheço muita gente da área espírita, né? Espíritas, enfim, mas até agora eu não conheço. Rafaela, de onde que você é? Que cidade que você é? Queria saber por que meu pai morreu com o olho aberto. O que significa? Bom, Cris, não há nenhuma relação espiritual nesse sentido, tá? Acho que muito mais física, né, do que espiritual, tá? O Loiro, eu já respondi a sua pergunta. Carla Cuidadora, boa tarde. A Carla está sempre por aqui também. Obrigado, Emo, pelo comentário. O Emo está sempre por aqui. Aliás, o Emo está comigo há bastante tempo aqui, né, Emo? Somos pequenos como seres humanos. Verdade, Márcia. Boa tarde, Andréia Teixeira. Minha mãe desencarnada veio me visitar e sempre move o quadro dela. Interessante, né? Os espíritos conseguem interagir com a matéria, tá? Incorporar o que é isso, Marlucena, que você talvez tenha perguntado aqui. A incorporação é um espírito, né? É acessando o campo energético do médium, né? Ele consegue ali assumir parte da coordenação motora do médium, da fala, né? De alguns gestos, enfim, tem vários níveis de incorporação. Mas é um espírito que momentaneamente assume essa coordenação e faz ali a sua mensagem, traz a sua informação. Qual a importância do reiki no centro espírita? Bom, tomara que o seu centro tenha reiki, tá? Porque eu conheço o reiki, sou mestre de reiki, dou cursos de reiki também.
O reiki é uma energia fantástica, né? Uma energia de amor, né? Como a gente aprende no reiki. Ele é muito bom, né? Ele é muito... mexe muito com as energias das pessoas, né? E gostaria de ver ele em todos os centros espíritas aí como uma ferramenta a mais, né? Algo que somasse ainda mais para as pessoas, né? A gente sabe que algumas casas têm, né? Relação com reiki, né? Trabalhos de reiki, e os que eu já vi, os que eu já escutei falar, vão muito bem e o pessoal gosta bastante, tá? Tudo que traz benefício ao próximo, né, é bem-vindo em qualquer lugar, né? Deveria ser também nas casas espíritas. Claro, né, que tem que ser respeitado aí a ideia do trabalho, né? A organização do trabalho, enfim, né? O funcionamento, se há espaço para isso, enfim, toda essa questão. Qual a visão espírita sobre a epilepsia? Essa e todas as doenças, Rafaela, tem muitas vezes esse caráter aí de expurgo de energias de vidas passadas, tá? Então a gente traz algumas coisas para essa vida e se submete a essas situações de enfermidades para aí melhorar a nossa condição em relação à vida passada. Aqui, relato interessante. A Maria Aparecida Martins, minha mãe era amputada. Quando desencarnou, algum tempo depois, minha irmã viu subindo com a perna perfeita. Exatamente. Muito obrigado pelo comentário, viu, Maria Aparecida? Uberaba. Bom, os defeitos físicos no corpo, Roberto... Deixa eu ver se tem continuação do seu comentário aqui. Não. Roberto Gomes, eles desaparecem na vida espiritual se o espírito prosperar, né, na sua saúde mental, no controle das suas emoções, nas questões que envolvem ali o seu lado emocional, tá? Se ele ficar vibrando, né, em cima daquela situação, por exemplo, nós vimos lá no filme do Nosso Lar, o André Luiz morreu ali por complicações da bebida, né, no estômago e tudo mais. E ele nutria um sentimento em relação a essa desencarnação, por essa doença, enfim. Então, ela se manifestou também no mundo espiritual, por causa da ideia mental, da raiva que ele sentia em relação àquilo, tá? Interface entre saúde mental e espiritualidade. Você poderia explicar? Tinha muitos amigos assim. Bom, sem saúde mental, sem qualidade de pensamentos, não há uma espiritualidade sadia, vamos colocar assim. Porque aquilo que pensamos, como enxergamos, como absorvemos e como lidamos com a vida, né, não só nossa, mas em conjunto, é o que garante uma espiritualidade mais eficiente em nossa vida, tá? Então, eu sempre levo isso comigo. Observa, observa, observa. Porque quando me coloco na observação, eu não crio julgamentos, né? Eu estou simplesmente olhando as coisas ao meu redor num contexto de aprendizado. Já é um passo que a gente pode dar em relação à nossa saúde mental. Porque nós temos o hábito, né, por crença, de observar e entrar em julgamento, né? Ah, mas isso que essa pessoa está fazendo está errado. Ah, mas essa situação não é certa para mim. Ah, mas aquele ali, olha o que ele está fazendo, olha como ele fala, né, como ele faz, né? Então, quando eu saio dessa posição, eu entro numa saúde mental. Eu paro de buscar energias negativas, sentimentos negativos e passo a buscar somente aprendizado, e aí eu tenho uma saúde mental e, consequentemente, uma saúde espiritual. Boa tarde, Pati. Boa tarde. Por que alguns espíritos andam entre nós ao invés de estarem no umbral ou planos, né? Pessoal, não precisa repetir a pergunta, tá bom? Uma vez só é o suficiente. A Carla Batista pergunta aqui, né? Por que alguns espíritos andam entre nós ao invés de estarem no umbral ou planos? Eu não sei o que ela quis dizer aqui. Mas, bom, lembrando que o umbral não é um local distante, afastado, enfiado dentro da terra. Tá? O umbral está ao meu lado aqui e ao lado de vocês aí, né? Então, os espíritos estão na vida espiritual deles, tá? Os espíritos só ascendem a planos superiores, ascender é subir, né? Quando aí tem condição para isso, tá? E a grande maioria esmagadora dos que desencarnam não tem essa condição.
Se o espírito equivocado mudar o tratamento no mundo espiritual, muda também? O mundo espiritual muda também? Eu acho que é isso que você perguntou, Emo. Eu fiquei confuso aqui, Emo. Se você puder refazer a pergunta. Olha, é bom, né? Para quem gosta, né, de fazer, né? É bom fazer o evangelho no lar, tá? Não vou dizer que quem não faz está desprotegido. Não é essa o que a gente sabe como verdade, né? O seu lar, ele é como é, reflexo dos seus pensamentos, né? Então, se você controla os pensamentos, você dispensaria aí, vamos dizer assim, o evangelho no lar, né? Mas se você não consegue ter um controle bom das suas energias, dos seus pensamentos, é melhor que você faça o evangelho para manter um ambiente carregado de energias positivas. Boa tarde, leitora. Boa tarde, Marinês. Boa tarde. Aí no Rio de Janeiro, né? Centro Espírita no bairro da Tijuca, Congregação Espírita Francisco de Paula. Obrigado, viu, Rafaela, pela informação aqui. Eu vou até depois printar a tela aqui para mim saber aonde pesquisar mais sobre esse assunto. A outra pessoa já falou para mim a respeito disso. Ana, se tiver, é muito legal, viu? O Reiki, ele é uma energia fantástica, tá? Muito boa mesmo, é um conhecimento muito antigo, né, que vem do Japão através do Mikao Sui, né, que é o fundador do Reiki, o redescobridor do Reiki, né? Para que as pessoas entendam, e talvez você entenda um pouquinho mais, quando ele estava atrás de entender, né, o Reiki, de redescobrir o Reiki, o interesse dele era saber como é que Jesus conseguia curar as pessoas pela imposição de mãos. Ele, professor, historiador, começou a pesquisar sobre isso, e um dia ele sobe a um lugar de meditação, se eu não me engano é um mosteiro, ele leva algumas pedras para contar os dias que ele ia ficar em meditação. Depois de algum tempo em meditação, ele vê uma luz e vê, acredito eu, vou falar na minha visão, não naquele relato, tá? Um espírito que traz as simbologias para ele, como ele iria usar aquelas energias, aqueles símbolos, em detrimento aí da melhora do próximo. E aí ele redescobre o Reiki, como o pessoal fala, tá? Eu vivi muito tempo praticando Reiki em ambulatórios de Reiki, assim, eu posso dizer que é muito bom, faz muito bem, tá? Porque a Bíblia diz que os mortos são... Cortou aqui, Juscelene Andrade. Branca Marques, boa tarde. Minha filha tem depressão, ansiedade depois que a nenê dela faleceu com 5 dias. Branca, o mais indicado aí seria levar ela numa casa espírita, tá? O pessoal tratar ela com passes, com energias, para que ela consiga se recuperar, tá bom? Um médium correto percebe se uma pessoa se passa por um médium e fingir uma incorporação? Tem um jeito mais fácil, Lolita, de a gente perceber isso. O médium consegue sim, tá? Se for um clarividente, ele consegue. Mas tem um jeito simples de a gente perceber quando um médium aí está fingindo, né? Está trabalhando dessa forma, né? É só avaliar aquilo que ele coloca como palavra, tá? Como conhecimento. Se você vê ali nas suas palavras algo que controle, que traga energias negativas, né? Ou como a gente diz no mundo espiritual, nos grupos espirituais, fofoca espiritual, contando da vida dos outros, dizendo dos outros, desconfie que aí tem coisa errada, tá? A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada e dormem. Qual a base explica a sua consciência? Bom, Juscelene Andrade, a questão que a Bíblia traz esse assunto, a Bíblia é um livro que eu respeito, tá? O dogma dele, mas me interesso muito mais pelas parábolas de Jesus do que o que está escrito daí em diante, tá? Daí em diante tem muita intenção humana nesse sentido, tá? Tem até um vídeo recente que eu fiz agora falando sobre a palavra reencarnação que existia na Bíblia até o ano de 553. Nesse ano de 553, o imperador Justiniano, né,
no Concílio de Constantinopla, pede que a palavra reencarnação seja trocada por ressuscitação. Por que ele pediu para essa palavra ser trocada? Ressuscitação eu volto como imperador, reencarnação eu posso voltar como uma pessoa comum. Então muitos, né, de nós aí ao longo das nossas histórias do passado, das nossas vidas, né, o ser humano, né, foi com o tempo, né, colocando aquilo que ele achava bom para ele, que ele considerava o ideal para ele. Não necessariamente o que é uma verdade sobre isso, tá? Jesus dá vários exemplos da necessidade de renascer na carne, enfim, de continuar o processo, né? Então, esse papo de que dorme o sono eterno, né? Isso aí, sinto muito, mas não tem como eu acreditar. Como eu disse, eu gosto do conhecimento das parábolas de Jesus, ali do que ele traz através da sua própria fala, não do entendimento que deram depois a esse respeito, tá? Entendi, Alia. É bom fazer o evangelho no lar, sim, nessa situação que você coloca aqui em relação ao marido, tá? Trabalha em uma casa há mais de 30 anos. A filha não gostava da mãe, ela tinha 94 anos, estava sofrendo isso. Legal, Ana Gulo. Se uma pessoa tem parte da vida no erro e depois muda, e tratamento no mundo espiritual muda também, tudo muda, irmão. Assim, tem uma situação que a gente tem que sempre que pensar sobre isso, tá? A gente começa a ouvir lives sobre espiritualidade, ler sobre livros espirituais, sobre essas coisas, e começa a se chicotear, tá? Começa a pensar assim, nossa, na adolescência eu causei, né? Eu era um problema para mim e para as pessoas, né? Nossa, como eu me sinto culpado por isso. Esquece isso, sai dessa energia, tá? Se arrependa. Se arrependeu? Promete não fazer de novo? Construa daqui para frente. O que fez você no passado serve hoje como base para você não construir novamente a mesma coisa, tá? Olhe para frente, não olhe para trás. A Pedrolina coloca aqui, o reiki é maravilhoso, com certeza. Que bom, Delaine Santos, que ela fez a passagem assim, muito bom. Vai sim, Daniel, todos os espíritos ficam em paz. A Kátia Nogueira pergunta aqui, falando em reiki, existe algum critério específico para fazer o curso? Não, qualquer pessoa pode fazer, tá? Não, Gênia, não faz mal nenhum cantar pontos em casa, não, de forma alguma. Ponto é uma reza, né? Boa tarde, MC. As parábolas de Jesus estão na Bíblia, né? Mas até onde Jesus falou, né? Ah, que bom, que bom que você encontrou essa liberdade. Mas sim, né? Isso é um processo que todo mundo passa quando começa a estudar sobre espiritualidade, conhecer sobre espiritualidade, vai na infância, na adolescência, no início da vida adulta ali, e fala, miséria, né? O que eu fiz na minha vida, né? Mas a gente tem que sair dessas punições. Fizemos o que fizemos porque era o que tínhamos para fazer, como sabíamos fazer, né? E hoje, quando a gente olha, a gente tem que, né, ser grato a esses momentos, porque eles transformaram a mim e a você, e hoje impedem que a gente não repita, né, os mesmos erros, tá bom? Então é isso, pessoal. Li aqui todos os comentários, né, de todos vocês. Chegamos aí aos fins dos comentários. Lembrando que hoje, às 20h30, eu estarei de volta.
Aqui, ó, o MC César colocou aqui uma coisa interessante falando desse assunto de Bíblia, eu vou até ler aqui, ó. Ao homem está autorizado morrer só uma vez. Está na cara que o resto são reencarnações. Exatamente, né? Essa é uma frase muito conhecida, né, de Jesus, né? O homem, corpo físico, né, morre uma única vez. Você não conhece ninguém que morreu 2 vezes o corpo físico, né? E renasce, né, para continuar o seu processo evolutivo, a sua caminha, a sua jornada aqui na Terra, tá? Bom, eu perdi meu pai há 3 anos, gostaria de saber como deveria aceitar. A primeira coisa aqui, viu, Marinalva, é ter paciência consigo mesmo, sabe? É uma separação aí, né, momentânea, que uma hora ou outra você irá se reencontrar com ele, né, terá aí os seus momentos com ele. E principalmente aí eu acho que entender que a vida para ele continuou, tá? Ele está na espiritualidade agora, está na espiritualidade trabalhando as questões, né? Se desenvolvendo, avançando no sentido pessoal dele, tá? Procure uma casa espírita, eles podem te ajudar com os passos, com as energias que ele pode aí te oferecer, tá bom? Eu respondi sim, Loira, eu respondi todas as suas perguntas, também da Iris também. Foi terrível por conta da Covid, mas minha irmã que é médium vê ela sempre, tá? Bom, mais ideal aí é procurar uma casa espírita, tá, Marinalva? Para que possam ajudar você nesse sentido aí. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, pelo carinho de estarem aqui comigo. Hoje, às 20h30, eu estarei de volta e, claro, eu vou esperar por cada um de vocês. Então, para encerrar, pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira. Foi muito bom ter você por aqui. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Um abração para todo mundo. Obrigado pelos comentários.